meus pés o chão. Meus caros ouvintes, nossos queridos paroquianos, gente que a gente gosta tanto e que a gente espera sempre às sextas-feiras poder participar e ouvir a tua pergunta, ouvir teu comentário, teu pedido de oração. Nós estamos nesse Conto do Vigário sobre a Bíblia, mas eu vou precisar da participação de você. Você vai pegar um papel e uma caneta, tá certo? Porque a gente vai, recordar algumas coisas importantes. Como procurar e encontrar uma citação bíblica? Como que se escreve? Como é que se faz a citação bíblica? Às vezes as pessoas não sabem, Existe um modo, um jeito católico de escrever a citação bíblica. Por exemplo, as citações bíblicas têm sempre a seguinte ordem: título do livro, abreviado geralmente, vírgula, capítulo e versículo. Por exemplo, se eu digo para você JO 10,10, essa citação lê-se assim: Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Então a gente precisa conhecer, e aí a gente não tem como decorar isso de uma vez, mas através do dia a dia a gente vai decorando as abreviações. JO é João. Francisco, LC, o que é? LC? Isso. Difícil, né? Abreviatura. Lucas. O Fernando, JO com acento, para cima assim. Jó. Isso, Jó, justamente. Então, quer dizer, até fácil. Agora BC, você sabe? Deuteronômio? B de bola com C. Bacabeus? Que Bacabeus? Não existe. É o novo livro da Bíblia? Pegadinha do Eu malandro! não conhecia, não. É o novo livro da Bíblia? Pegadinha, gente. Ah, tá bom. Não, bom saber, porque que Bíblia é essa, porque eu não conheço, não. Eu acho que é BC, acho que é Baruque, não é Baruque? Pois é, você até estragou o Conto do Vigário, porque o Vigário aqui só tá rindo. É brincadeira. Então tá assim. BC é Baruque. E MC é Macabeus. Macabeus. Bem, voltando a nós, não é? Então, como procurar? Tem sempre o título do livro, abreviado, depois o capítulo e o versículo. Veja, a vírgula separa o capítulo do versículo. Por exemplo, João 6,50. Quer dizer, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 50. Então a vírgula separa, capítulo de versículo. Aqui há uma diferença com as citações bíblicas feitas pelos evangélicos. Os evangélicos não usam vírgula nessa hora, mas eles usam ponto e vírgula, tá certo? Ponto e vírgula, e alguns deles usam 2 pontos. Então, para nós, a citação católica, num texto católico, num artigo que você for ler ou alguma coisa, você sabe que aquele artigo foi escrito por católicos. Por quê? Porque está João, o nome do livro, capítulo, vírgula, versículo. Enquanto que a citação evangélica vai ser o nome do livro, capítulo, ponto e vírgula, ou 2 pontos e versículo. Então a vírgula separa o capítulo do versículo. O traço indica que devemos ler um versículo até o outro. Por exemplo, JO, que é João 17,20, 26. Quer dizer, Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 27. O traço pode também indicar uma sequência de capítulos, tá certo? O ponto e a vírgula às vezes acontece também separa uma citação de outra ou de um livro de outro. Por exemplo, João 1,5, ponto e vírgula, 16,14. Então a gente vai ler o quê? Lê-se o versículo 5 do capítulo 1 e o versículo 14 do capítulo 16. Às vezes a gente vê numa citação um S puro, simples. Indica o versículo imediatamente posterior ao citado.
Então o exemplo, por exemplo, eu te dou João 1,5s. Aí a gente vai ler assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5 e o seguinte, 6. Tá certo? 2s indicam os dois versículos seguintes ao citado. Então vamos pegar o mesmo exemplo. João 1,5ss. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 5 e seguintes, o 6º e o 7º. Às vezes encontramos uma letra A ou B ou ainda um C depois da citação do versículo. Por exemplo, João 1, vírgula 18a. 18a. O que esse A está fazendo aqui? Então, lê-se a primeira parte do versículo 18, como se o versículo tivesse duas frases, uma A ou B. Então, lê-se só a primeira parte. Tá certo? Então, como é que ficaria? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18a, quer dizer, a primeira parte do versículo 18. E por fim, quando o livro tem um só capítulo, existe sim a carta de São Judas, o Evangelho, ou melhor, a carta de São João, a terceira carta de São João, tem apenas, não tem capítulos, não é? Então, quando o livro tem só um capítulo, quer dizer, só ele é inteiro, não tem outros capítulos, omite-se a indicação do capítulo e cita-se só o versículo. Por exemplo, JD, a gente sabe que é a carta de São Judas, e o número do lado, versículo 3. Então, quando não tem capítulo, eu não cito, eu já cito diretamente. Então, veja bem, a gente tem que praticar essa citação bíblica. O que eu gostaria de deixar sempre recordando, a vocês, que quando eu faço uma citação bíblica, eu posso escrever o nome do livro por extenso ou abreviado. Então, João ou JO, Mateus ou MT, LC ou Lucas, eu escrevo. Depois eu sei que é o capítulo, vírgula, versículo. 10, se tem um traço, 15, então eu tenho que ler do 10 até o 15, tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer, até porque às vezes a gente vê que as pessoas se confundem ali, mas a citação básica é essa, sempre. O nome do livro, geralmente abreviado, vírgula, aí temos o capítulo, vírgula, o versículo e o traço até outro versículo. Tá bom? Aí a gente fica João, capítulo 6, versículos 50 a 55. É a forma mais básica que a gente cita num artigo ou então quando vamos fazer o círculo bíblico e a gente faz a citação. Tá bem? Até a semana que vem.